Então, continuamos, né, pessoal? Nós paramos nesse do reconhecimento que nós estávamos falando, do PPRA. A identificação também das funções e determinação do número de trabalhadores expostos ao risco. Obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrentes do trabalho e possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados. Ou seja, naquela tabela que nós vimos no slide anterior, né? Então tem que ter a identificação, né? No caso, nessa tabela, identificar qual a função, né? De determinados números de trabalhadores expostos ao risco, ou seja, aqueles que trabalham em áreas de risco. Indicar também, se possível, comprometimento à saúde. Então, se é caso, por exemplo, você vai trabalhar num lugar onde trabalha com máquinas, alguma coisa que pode ocasionar algum problema de audição, e também pode ser um comprometimento à saúde, né? Então tem que identificar também. E possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados, né? A descrição das medidas de controle já existe na empresa e das possíveis alterações para aumentar a sua eficiência na redução ou eliminação de riscos ambientais e informações obtidas nos seguintes documentos: mapas de riscos ambientais, levantamentos de risco nos postos de trabalho e análise preliminar de riscos APR. Ou seja, algumas empresas também possuem esses mapas de risco dentro da empresa, principalmente se for uma empresa de grande porte. No caso, por exemplo, de vocês que trabalham nas cooperativas, né? São empresas de grande porte onde tem esses mapas que tem onde tem os riscos ambientais. Se não tem, é para ter, tá? Dos riscos que corre a empresa. Exemplo de planilha para o reconhecimento dos riscos. Né? Então, reconhecimento dos riscos ambientais. O ramo de atividade, o número de funcionários, funciona mais ou menos quase igual uma planilha daquele que a gente viu na aula anterior sobre a comissão da CIPA, né? Então, esse também é diferente, que é o reconhecimento. Então, tem que pôr lá o ramo de atividade, quais os números de servidores ou trabalhadores de cada setor, masculino, feminino, se tem menor de 18 anos, tudo tem que ter dentro. A jornada de trabalho, o turno de trabalho, se é diurno, se é noturno, tem algumas empresas também que tem esse trabalho, então tem que ter tudo. E nessa planilha tem a descrição das atividades, da função. A função consiste na operação da máquina utilizada para curtimento da pele, ou seja, utilização de produtos químicos para tratamento da pele. Então, o número de servidores que tem em cada um usando esses tipos de maquinário. Aí depois tem aqui a outra, função, operador de descavadeira, né? Risco ambiental, físico. Então, quais são os riscos para quem opera uma máquina dessa? O risco físico, químico, biológico e ergonômico. Os agentes de ruído, cromo, suspensão de peso, a fonte geradora, né? PL, produtos químicos, a frequência de exposição, quanto tempo você fica exposto naquela máquina, né? No caso aqui fala 8 horas. Possíveis danos à saúde. Então, esse pode ser um possível, né, dano ao risco da saúde. Ó. Perda temporária de audição, câncer, danos de estômago e fígado, rim, sensibilização, irritação da pele, dores na coluna, membros superiores ou cansaço. E a proposta de controle. Então, é uso de protetores auditivos e outros EPIs, né? Para que não perca o possíveis danos à saúde. Então, tem que fazer o que? A proposta disso tudo, dessa planilha, do reconhecimento dos riscos, é para que a gente use os protetores auditivos, no caso EPI, nesse exemplo dessa função de quem opera essa máquina, tá? E controle médico permanente no uso de EPI. Então, tem que ter um médico sempre que está fazendo esses exames regularmente. E a divisão de carga em cargas menores, ou seja, cargas pode ser carga horária, então no caso 8 pode diminuir para 4, para 6, então independente disso, para diminuir esses riscos também com esse funcionário. A avaliação dos riscos envolve o monitoramento dos riscos ambientais visando
a determinação da intensidade dos agentes físicos, a concentração dos agentes químicos, visando o dimensionamento da exposição dos trabalhadores. O dimensionamento, vocês também já sabem o que é. O dimensionamento é aquela planilha que nós vimos lá sobre a CIPA, a comissão. Então, uma planilha para saber qual a função, quantos funcionários trabalham naquela empresa, tá? Então, análise de risco, de ordem de serviço, mapa de risco, a PPRA, o PCMSO, o PCA, PPR, PCMAT, os EPIs e EPCs. Então, tudo isso faz parte do quê? Da avaliação, análise de riscos dentro da empresa. Continuamos na avaliação de risco. A avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessário para comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos identificados na etapa de reconhecimento. Dimensionar a exposição dos trabalhadores é subsidiar o equacionamento das medidas de controle, né? Então, aquele dimensionamento que a gente sabe de quantos funcionários que tem dentro da empresa, né? E qual ramo que ele atua, para fazer subsidiar esse equacionamento das medidas de controle, né? De controle dos riscos da empresa. A avaliação deverá considerar as seguintes atividades: definição e planejamento da estratégia de quantificação dos riscos, baseando-se nos dados e informações coletados na etapa anterior. A quantificação da concentração ou intensidade através de equipamentos e instrumentos compatíveis aos riscos identificados e utilizando-se de técnicas indicadas a seguir. Então, aqui no caso é uma gestão ambiental, né? Então, é avaliação de ruídos e vibração, avaliação no caso de produtos químicos, de gestão florestal, de resíduos sólidos, de emissões atmosféricas, de recursos hídricos, de educação ambiental, passivos ambientais, né? Então, tudo isso faz parte do quê? De uma gestão ambiental, que é uma avaliação que é feita dentro da própria empresa. A verificação dos valores encontrados se estão em conformidade com os limites de tolerância estabelecidos e tempo de exposição dos trabalhadores, e a verificação das medidas de controle implantadas se são suficientes. Ou seja, tem que estar verificando, né, para ver se os valores estão conforme as leis estabelecidas, a tolerância estabelecida, os limites dos trabalhadores de exposição naqueles maquinários que nós falamos, aos ruídos, aos agentes químicos, né? Então, para ver se essa verificação dessas medidas está sendo, o controle que são implantados está sendo eficiente dentro da empresa, ou seja, dentro da empresa onde está sendo inserido, que vocês, no caso, estão inseridos. O controle de riscos ambientais. Deverão ser propostas medidas necessárias e suficientes para a eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais, sempre que for verificada uma ou mais das seguintes situações: riscos potenciais na fase de antecipação, quando forem constatados riscos evidentes à saúde e quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado o nexo causal entre danos observados na saúde dos trabalhadores e a situação de trabalhadores a que eles ficam expostos. Então, todos isso é um controle, né, desses riscos ambientais, né? Por exemplo, a gente já viu falar em alguma fábrica que derrama algum produto químico, alguma coisa que a empresa fica paralisada há algum tempo. Então, foi constatado esses riscos, né, que são evidentes à saúde. Então, através desse controle médico, para que tenha sempre esse controle sobre os riscos ambientais, né? Então, nesse caso, se tiver algum derramamento, alguma coisa sobre esse produto químico, os funcionários provavelmente não vão trabalhar para que não corram esses riscos ambientais, no caso na empresa, que tem esses produtos, né? Os produtos químicos, né?
que as empresas estão.